Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, eu sou o Jefferson e hoje vou falar um pouco como é trabalhar na área de TI aqui em Portugal. Então pessoal, para você que nos assiste pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Somos uma família de brasileiros vivendo em Portugal por quase 2 anos, né? Compartilhamos de tudo com vocês, seja da nossa mudança, seja da nossa rotina, né? Mostramos todo o nosso dia a dia de como é bom viver em Portugal, né? E na nossa belíssima cidade de Torres Vedras. Para quem não sabe, eu trabalho na área de TI aqui em Portugal, né? Especificamente como arquiteto Cloud DevOps Microsoft, e recebo uma enxurrada de perguntas, né, sobre vagas, sobre oportunidades, sobre qual é a melhor cidade para se trabalhar na área, né, em relação aos cursos, se são válidos aqui em Portugal, né, a questão toda da equivalência. Né? Então, assim, eu vou tentar resumir os principais aspectos e trazer para vocês um conteúdo compartilhando um pouco da minha experiência, né, nesses quase 2 anos trabalhando aqui na área. Mas atenção, estou falando da minha experiência, né, especificamente da região onde eu moro, que é a região de Lisboa, né? Então pode acontecer que outras áreas, outras situações dentro de TI, né, sejam diferentes. Então, muita atenção e óbvio que todo o conteúdo colocado no YouTube ele serve como uma base, né, para você buscar mais informações, né, para você trazer seu próprio sentimento sobre a questão. Então muita gente pergunta sobre salários, né? Então, como eu falei anteriormente, a área de TI ela é uma área bastante ampla, né? Então temos área de desenvolvimento, temos áreas da parte de data, a parte toda de base de dados, então temos a parte de infraestrutura, segurança, Power BI, etc, etc, etc. Eu passo o dia todo aqui falando áreas diferentes. Então assim, eu trabalho especificamente em nuvem, né? Em cloud, e trazendo ainda um filtro, eu trabalho exclusivamente nos ambientes Microsoft, né? Na Cloud Azure, como fala aqui em Portugal, ou Azure. Eu vejo nos anúncios que a gente tem basicamente 3 níveis, né? Nós temos um nível júnior, um nível, vamos dizer assim, um nível pleno e um nível sênior. Vamos colocar dessa forma. Um nível júnior, aquele cara que está começando agora no mercado, não tem ainda muita experiência, talvez não tenha ainda muitas certificações ou nenhuma. Então esse cara, eu posso dizer que o salário está girando em torno de 1.000, 1.500 euros, né, ao mês. O segundo nível seria um nível intermediário. Então vamos dizer que é uma pessoa que já tem um pouco de experiência, já tem uma bagagem também acadêmica boa, já tem umas certificações, então já é uma pessoa que está naquele nível intermediário. Então eu posso dizer que essa pessoa já está entre 1.500 a 2.000, né, euros. E o nível pleno, vamos dizer assim, ele vai estar apto para, vamos dizer assim, praticamente 70% dos anúncios e vagas que a gente vê. Então é um nível que, se o profissional chegar ali, ele vai ter uma grande fatia de mercado. Sênior, vamos dizer assim, que ele vai partir de 2.000 euros, né? E o céu é o limite. Então, como da mesma forma que no Brasil existe um êxodo de profissionais, aqui em Portugal também existe, né? Então, muitos profissionais que chegam aqui em Portugal, eles recebem muitas ofertas de trabalho, né, para irem para outras empresas em outros países. Então, outros países aqui da Europa, principalmente da parte norte, né, eles pagam um pouco mais, a Alemanha, a França, e até saindo um pouquinho, indo para o Reino Unido, indo para a Suíça, Luxemburgo, então eles pagam um salário bem mais alto. Então, para você ter ideia, os salários já giram em torno de 5.000, vamos dizer assim, uma média salarial para um colaborador sênior. Muito se pergunta para mim qual é a situação de ofertas, né? Então, assim, é a mesma situação no Brasil. Se a gente está perto dos grandes centros, a gente tem mais ofertas de trabalho. Então, a gente pode dizer que aqui a região de Lisboa é onde demanda maiores quantidades de trabalho, né? Então, a área de TI, ela também tem a facilidade, né, mediante tudo isso que se passou, em trabalhar remotamente. Já era possível antes e agora que realmente é possível, né? Então hoje eu também trabalho de uma forma remota, né? 100% remoto. Então existem inúmeras oportunidades de trabalho que são lançadas ao mercado, né? Principalmente nas regiões de Lisboa e do Porto, e você tem já uma flexibilidade muito grande para o trabalho remoto. Vamos falar um pouquinho de contrato. Muita gente pergunta como é que é a forma contratual? Aí tem CLT, tem a carteira de trabalho?
Não, não tem, né? Aqui em Portugal nós temos apenas o contrato de trabalho. Então tem algumas situações diferentes. Então existe aquela situação do profissional freelance. Isso aí é uma situação que é igual para o mundo todo, no Brasil também tem. Então é aquele colaborador que ele não tem um vínculo direto, vamos dizer assim, com a empresa, ele é um prestador de serviço, né? Ele não tem um vínculo direto com a empresa, ele é um prestador de serviço meio que informal, entre aspas, meio que avulso, né? Como a gente fala muito esse termo no Brasil. Existem outras duas situações que é o outsourcing, né? Que nada mais é do que uma prestação de serviço. Então, existem duas situações que são muito comuns, né? Que é aquele profissional que ele tem uma atividade aberta nas finanças, como um MEI do Brasil. Então, ele emite recibos, ele é um prestador de serviço para essa empresa. Então, essa empresa, ela pega esse profissional e coloca ali dentro de um cliente para exercer aquela atividade, né? Então, às vezes é cobrado por horas, é cobrado por projeto, por entrega, por módulos. Então, assim, existe infinidades e infinidades de formas de construção contratual para essa função em outsourcing, ok? Existe o outro que é o interno, né? Que é o funcionário que ele é associado diretamente à empresa. Interno que eu digo assim, ele é associado à empresa e trabalha para a empresa. Não necessariamente ele vai ficar apenas nas dependências da empresa, né? E vamos abolir totalmente esse limite, porque atualmente, né, principalmente na área de TI, você tem a flexibilidade para trabalhar em qualquer lugar do mundo, em qualquer lugar, seja num escritório, seja em casa, seja num coworking. Então, assim, existem várias possibilidades. Então, aqui isso está bem inflamado, né? Essa flexibilidade de poder trabalhar em qualquer lugar. Se pergunta também sobre a rotina, né? Porque nós que somos brasileiros que trabalhamos na área de TI, nós sabemos, né, o quão estressante, acelerado e conturbado muitas vezes o ambiente de trabalho ele nos traz de demanda. Então, quando eu cheguei aqui foi um dos principais, vamos dizer assim, principais choques, né, profissionais, que foi essa mudança total de rotina. Então, inicialmente eu trabalhei na área de sysadmin, né, que era bem similar à área que eu trabalhava no Brasil. Então, sysadmin de uma forma bem híbrida, né? Trabalhando tanto na parte networking, como segurança, como a parte de administração de servidores, virtualização, backup. Então, era de uma abrangência bem híbrida. Então, aqui, quando eu cheguei, também era uma abrangência bem híbrida, só que assim, as demandas não tinham aquela necessidade de imediata resolução, aquele vamos apagar o incêndio, vamos fazer tudo muito rápido, tal. Não tinha essa cobrança, pelo menos essa é a minha experiência, comparando com o que eu tinha no Brasil. Então aqui o ritmo de trabalho bem mais tranquilo, o onboard muito mais tranquilo do que no Brasil também. Isso foi um choque profissional muito grande para mim. Então eu passei a diminuir o meu ritmo, começar a fazer uma imersão maior nos processos, fazer uma imersão maior na qualidade da entrega, né? Uma imersão maior nas capacitações, nas formações. Então, conhecer de fato o core business da empresa. Então, isso para mim me deu assim uma abertura de uma visão, né, da prestação de serviço de TI que eu não tinha essa experiência no Brasil. A função que eu estou agora, que é de Cloud DevOps, também não é diferente, né? Não existe aquela gana, aquela busca por vamos fazer números, né? E às vezes no Brasil a gente busca tanto em fazer números, em fazer quantidade, fazer rápido, né? Que a gente às vezes deixa a balança da qualidade às vezes cair um pouco. Então o que a gente fala muito aqui não é resolver o problema, é ir um pouco além, resolver o problema e evitar que ele no futuro volte a ocorrer. Então esse aprendizado ele pode gerar um processo novo, ele pode gerar uma mudança de tecnologia, né, uma capacitação, uma situação que de fato esse problema não vai ocorrer mais. Então isso foi uma mudança totalmente de paradigma que eu tinha, né? E para mim foi muito favorável e muito prazeroso você conseguir ver essa evolução na qualidade da entrega do seu serviço. Então, como eu prometi, né, eu ia trazer também algumas dicas, né? Lembrando que a área de TI ela é enorme, ela engloba inúmeras sub-áreas de atuação. Então, assim, durante a preparação, né, de um profissional, independente da área, existem questões que são bem comuns entre elas, né? Então, a gente pode trazer alguns fatores de atenção nessa preparação, né? Por exemplo, uma dica que eu deixo como a primeira e básica, que é conclua pelo menos o nível superior. Quem está vindo do Brasil para cá ou almeja vindo ainda
procurando e fazendo entrevistas no Brasil, a gente tem que entender que a gente precisa ter um diferencial de mercado, né, para chegar aqui na Europa e poder ser aderente às vagas, né? Então, na minha cabeça eu pensava o seguinte, fazer certo, o que eu posso ter, né, que, por exemplo, um português não tenha. Então, eu começava a me policiar e fazer um autoconhecimento do que eu precisava melhorar, né? Então, isso também vai, e um ponto base, né, que é o nível superior. Então, é uma função que ela é classificada aqui como altamente qualificada, né? Então, nada mais do que você ter pelo menos um nível superior. Óbvio que especialização, mestrado, elas são sempre encaradas como uma mais-valia, né? Mas você tendo pelo menos o nível superior, isso aí já lhe dá um fator de adesão, vamos dizer assim, às vagas que estão vigentes. Existe também um fator, né, que são as certificações, né? As certificações oficiais, elas garantem que aquele profissional, eles estão, vamos dizer assim, capacitados, eles foram testados, eles detêm um conhecimento para exercer aquela skill, vamos dizer assim. Então, por exemplo, eu trabalho, né, com ambientes Microsoft, então eu busquei sempre fazer certificações voltadas para a Microsoft. Então, como eu agora trabalho na área de cloud, então em Azure, então eu busquei tirar certificações justamente voltadas para essa minha área. Então, se você é na área de desenvolvimento, se você é da área de segurança, então nada mais do que você tirar certificações voltadas para essa área. Ah, Gerson, é salgado? É muito salgado. Mas a dica que eu deixo também existem muitos eventos online desses fabricantes, desses fornecedores grandes mundiais, que eles ofertam vouchers. Então, assim, eu já fiz muitas certificações da Microsoft, certificações também de segurança, né? Porque a minha área é infraestrutura, então eu fiz muitas certificações de graça, sem gastar nada. Então eu participei do webinar, às vezes tem uma atividade, tem um laboratório, então eu participei, fiz esses laboratórios e ganhei o voucher. Então eu estudei, me preparei para o exame, fiz o exame e passei e não precisei pagar nada por conta disso. Então, outra dica que eu trago tente obter o máximo de experiência comprovada possível. Como assim, Gerson? Tente se envolver em projetos, se envolver em demandas, seja dentro da tua área de trabalho, seja com outras áreas, seja com outras instituições, seja como voluntariado. Se você está terminando teu curso, existem muitos projetos científicos que eles também trazem uma experiência a mais. Então, assim, é aquela coisa que eu toquei antes. Quanto mais diferenciais você tiver, mais você também vai se destacar aqui. Eu acho que não falta na lista de qualquer profissional de TI que está pensando em migrar, é o inglês, né? Eu vejo muitas pessoas virem a me perguntar, Jefferson, eu consigo uma posição de TI tendo um inglês básico? Eu vou dizer a você, consegue. Consegue sim, existem muitas vagas que elas são nacionais, elas não têm integração, não têm comunicação com outros times que são de outros países, tem. Só que essas posições elas não têm um salário muito alto, elas não têm uma especificidade alta, elas não têm uma qualificação alta, né? Então não se paga, obviamente, mais por isso. Então essas posições elas ficam, obviamente, superiores a um salário mínimo. Então elas permeiam ali por volta de 1.000 euros. Muitas pessoas falam, mas eu tenho inglês básico. Mas o que eu coloco na questão você vai participar de um processo, você vai ter um recrutador que ele vai lhe fazer as perguntas e ele vai entrar numa entrevista. Então assim, o teu inglês básico, ele mantém uma conversação, você consegue se comunicar com um colega de trabalho, você consegue se comunicar com um cliente, você consegue se comunicar com um fornecedor. Então, se a resposta for sim, eu consigo me comunicar, então ok. Então, daí você é um ponto de planejamento, mas você já está um passo à frente. Então, para quem ainda não consegue fazer isso, uma dica que eu dou, às vezes até uma dica com a prioridade maior do que uma certificação, seria investir no inglês, né? Porque assim, o inglês ele vai facilitar, ele vai lhe dar uma possibilidade de adesão, né, em um leque muito maior de vagas, né? E a situação você para fazer uma certificação, você se você se dedicar 1, 2 meses, você consegue tirar a certificação. Em quantos meses você vai
precisar para afinar o seu inglês, para chegar a um nível que você tenha a possibilidade de se conversar, né? Ser fluente, entre aspas, né? Deixar uma comunicação fluir sem problemas. Então não é um mês, 2 meses. Então por isso que eu digo, quem está pensando de fato sair do Brasil, o inglês ele é básico. Porque, por exemplo, aqui em Portugal as crianças já saem com o inglês já fluente e que não é uma realidade no Brasil. No Brasil, pelo menos na região de onde eu vim, onde minha família veio, o inglês ele não é tão aprofundado, ele não é ensinado e exigido com essa qualidade. Até as posições de trabalho, elas não têm essa ênfase no inglês, porque o Brasil é um país continental, né? Então, muitas vezes a relação comercial, ela se limita ao Brasil, se limita ao idioma português. Então, de fato, quando você pensa em migrar, você tem que ter em mente que aqui em Portugal é muito fácil uma empresa ter uma relação com outro país, né, falando um outro idioma. Então, nada mais do que se utilizar o inglês como a primeira língua, né? Então, fica a dica. Se de fato vai migrar, invista no inglês. Existem milhões de formas de se investir no inglês. Existem aplicativos, existem professores online, existem sites, livros, existem escolas de fato de idiomas. Então, assim, basta de fato colocar isso como uma prioridade. Muitas com as pessoas que pensam em vir para cá, que me perguntam, que têm muito interesse de deixar o Brasil e vir para Portugal para trabalhar na área de TI, conheça quais são os requisitos, né, que são colocados nas funções, nas vagas. Então, se aquela relação de requisitos faz um bom match, né, com o teu background acadêmico, com a tua experiência profissional, com a tua parte de certificações, dos projetos e tecnologias que você trabalhou, então ótimo, você está bem aderente ao mercado. Mas se existe um gap grande, então é importante que se faça um autoconhecimento, né, se imagine qual é a área de fato que você quer engajar e desce a lenha para estudar, entendeu? Então, assim, a área de TI, ela não é uma área que ela é estática, ela sofre atualizações diariamente. Enquanto eu estou gravando esse vídeo, está sendo lançado novas versões, novos recursos. Então, assim, é uma área que, de fato, o profissional ele precisa estar sempre em atualização. Continue dando gás, né? Continue vendo, de fato, se os requisitos eles fazem um bom match com o seu perfil, seja acadêmico, seja profissional, seja certificações, seja experiências, né? Então, nada mais simples do que acessar os sites de emprego, né? Quais são os sites que demandam maiores ofertas? Tem o LinkedIn. O LinkedIn, acredito que seja a principal ferramenta de recrutamento hoje na área de TI. Existem outros sites como IT Jobs, né, aqui de Portugal, existem os próprios sites das empresas. Então, se você colocar Empresas de Tecnologias Portugal, então vai ter uma lista imensa de empresas, né, com essas ofertas. Como eu falei antes, existe um contingente muito grande de empresas que fazem outsourcing, então eles procuram muitas ofertas, eles ofertam muitas vagas, eles contratam muitos profissionais. Existem empresas que vão e buscam os profissionais do Brasil, dando todo o apoio para a imigração, fazendo toda a parte da documentação, emitindo vistos para poder vir para cá. Então busque também as formas de você conseguir um visto de trabalho. Tem muita gente que vem, mas vem sem um visto, vem como turista, vem de uma forma que não é muito bacana. Então isso aí às vezes atrapalha muito o início, o start dessa função, né? Porque muitas empresas de TI, elas não contratam profissionais que ainda não têm a documentação básica. Se você vem como turista, a documentação básica, que é a autorização de residência, o número de contribuinte, estando com aquela situação toda em dia, muitas empresas simplesmente não contratam, né? Mas uma situação boa muitas empresas elas possuem o Tech Visa, né? Que o Tech Visa ela vai lhe dar uma possibilidade de você vir com visto, você conseguir tua autorização de residência, e você trabalhar com maior tranquilidade, reagrupar sua família. Espero que vocês tenham gostado. Se tem alguma dúvida, pode procurar a gente aqui nos comentários no YouTube, pode mandar mensagem lá no Instagram. A gente também tem um grupo no WhatsApp só para a área de TI aqui em Portugal, que eu toco, que inicialmente era só com alguns amigos, mas a coisa foi ampliando e lá muita gente compartilha vagas bem interessantes de diversos perfis, seja desenvolvimento, segurança, networking, suporte. Então fique à vontade para mandar mensagem, perguntar o que você precisa perguntar, que o nosso objetivo aqui é apenas ajudar, né? Trazendo informação confiável, nada
com muito facilitismo, como também a gente não traz um conteúdo negativo, né, colocando milhões de dificuldades. A gente quer o conteúdo mais próximo da nossa realidade, né, que a gente está nada mais, nada menos do que compartilhando a nossa experiência, né, em quase 2 anos aqui morando em Portugal. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e até mais.